Como funcionam os aparelhos auditivos e qual é o melhor para você? Aparelhos auditivos são pequenos dispositivos eletrônicos que as pessoas usam nas orelhas, ou atrás delas. Esses dispositivos amplificam o som ambiente, e permitem que pessoas com perda auditiva, leve ou severa, ouçam os sons ao seu redor. Eles não restauram a audição de uma pessoa, mas aumentam o volume dos sons ambientes. Como funcionam os aparelhos auditivos? A maioria dos aparelhos auditivos modernos são digitais. Os aparelhos auditivos digitais consistem em 3 partes. Um microfone, para captar ondas sonoras e convertê-las em sinal digital. Um amplificador, para tornar as frequências de som específicas mais altas. Um alto-falante, para converter o sinal digital de volta em ondas sonoras e transmitir o som mais alto pelo canal auditivo de uma pessoa. Como saber se eu preciso de um aparelho auditivo? Os sinais de perda auditiva incluem fala e som misturados. Você constantemente pede às pessoas que falem mais alto ou que se repitam. Dificuldades para ouvir consoantes. Tocar a TV ou música em um volume que outras pessoas acham muito alto. O esforço para entender quando há ruído de fundo. Se sair das conversas porque tem dificuldade em entender o que as pessoas estão dizendo. Se você suspeitar que pode estar perdendo a audição, o que acontece naturalmente com a idade, ou se você tiver uma perda repentina de audição, em um ou ambos os ouvidos, consulte um médico. Os testes de audição também estão disponíveis online. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima que 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo têm algum grau de perda auditiva, e que esse número aumentará para 2,5 bilhões em 2050. Existem 3 tipos principais de perda auditiva, dependendo de qual parte da orelha está danificada. A primeira é a perda auditiva condutiva, na qual as ondas sonoras não podem alcançar o ouvido interno, devido a fluidos, infecções, objetos ou danos físicos bloqueando o canal auditivo. A perda auditiva neurosensorial, o segundo tipo, ocorre quando o próprio ouvido interno é afetado por sons excessivamente altos. O envelhecimento, as doenças, as drogas ou danos nos nervos. A perda auditiva mista, que é uma mistura das duas, é o terceiro tipo. Os aparelhos auditivos são mais adequados para ajudar as pessoas que sofreram danos às pequenas células sensoriais em seu ouvido interno, chamadas células ciliadas. Quanto maior o dano às células ciliadas de uma pessoa, mais severa será a perda auditiva, e maior será a amplificação do aparelho auditivo necessária para compensar a diferença. No entanto, existem limites para o quanto um aparelho auditivo pode ampliar os sons. E as células ciliadas podem estar muito danificadas para captar os sons, não importa o quão alto eles sejam. Aparelho auditivo retroauricular. Este auxílio se encaixa na orelha de uma pessoa. Ele consiste em uma caixa de plástico rígido, que fica atrás da orelha, conectada a um pequeno molde de plástico, resina, acrílico ou silicone, que fica dentro da orelha externa. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, é o tipo mais comum de aparelho auditivo. O estojo atrás da orelha contém os componentes eletrônicos do dispositivo, e o som viaja do aparelho auditivo, através do molde, para o ouvido. Aparelho auditivo intra-auricular. Os aparelhos auditivos intra-auriculares ficam inteiramente dentro do ouvido externo. Uma caixa de plástico rígido ainda contém todos os componentes eletrônicos do dispositivo. Existem 2 modelos para este tipo de aparelho auditivo. Eles podem preencher o auricular completamente, chamado de concha inteira, ou parcialmente, chamado de meia concha, dependendo da preferência do usuário. História dos aparelhos auditivos.
Mesmo antes do advento da eletrônica moderna, as pessoas parcialmente surdas ou com deficiência auditiva usavam ferramentas para amplificar os sons. A ferramenta mais simples, a trombeta ou trompa de ouvido, era um instrumento em forma de funil que as pessoas inseriam em seus ouvidos para melhorar sua capacidade de ouvir. A grande boca do funil coletava ondas sonoras do ambiente e as canalizava para os ouvidos de uma pessoa. Em 1634, as primeiras pessoas descreveram a trombeta auricular. No final de 1700, trombetas de ouvido eram comuns. Mas a invenção do telefone pressagiou a revolução dos aparelhos auditivos. Em 1870, Thomas Edison desenvolveu o transmissor de carbono para seu telefone, que amplificava os sinais elétricos e aumentava o volume do som resultante. Em 1898, um engenheiro elétrico americano usou um transmissor de carbono para construir um amplificador portátil. Sua invenção foi o primeiro aparelho auditivo elétrico dedicado. Em 1920, os fabricantes de aparelhos auditivos estavam experimentando tubos a vácuo em vez de transmissores de carbono, pois eram capazes de obter uma amplificação maior. No entanto, eles eram volumosos e pesados. Após a Segunda Guerra Mundial, os aparelhos auditivos se tornaram um campo de testes para a miniaturização da eletrônica. Seus usuários se tornaram o primeiro mercado consumidor de circuitos impressos, transistores e circuitos integrados.